É com muito prazer que estamos recebendo hoje no Cidade Verde Esporte. Aliás, pela primeira vez, ele está presente no Cidade Verde Esporte. A gente fala tanto dele, propaga tanto o nome dele, trazendo esses garotos que saem de Teresina para brilhar fora do Piauí e até do Brasil, que a gente decidiu trazê-lo hoje aqui ao vivo. Eu falo, sabe de quem? Do maior revelador de talentos do futebol piauiense, José Ronaibe. Tá aí, ó. Mostra a imagem dele, o Ronaibe, que é técnico do Garra e também, ele é técnico do Racing e também técnico do Fluminense. E ele está presente hoje aqui no Cidade Verde Esporte para falar exatamente sobre essa situação que passa o futebol profissional do Piauí, que passa a categoria de base principalmente, porque todo ano a gente perde de 15 a 20 meninos e muitos deles nem passam por Teresina, sai lá pelo sul do estado, tá lá em Picos, tá lá em Bom Jesus, tá lá em Floriano, não passa por Teresina, já sai de lá para Recife, para Salvador, porque é mais próximo e tal. Então, Ronaibe, aqui se atribui a perda de tantos talentos jovens que poderiam estar ingressando no River, no Flamengo, e diminuindo inclusive a receita, né, de investimento, porque o investimento desses clubes, o River, por exemplo, tem um plantel de quase 30 jogadores e temos no time do grupo que foi formado aí pelo menos só 2 ou 3 prata da casa. Que se atribui à perda de tantos talentos? A culpa é dos dirigentes do futebol piauiense. Os clubes profissionais não têm um centro de treinamento, aqueles que têm um centro de treinamento, os garotos têm que treinar 2 horas da tarde para correr e entregar o campo para os clubes profissionais. Não há um investimento correto dentro da base. O que você vê lá fora? Eu fui agora para a Red Bull Cooper com o Racing, o Fluminense também participou, foram 2 únicos times que foi para a Red Bull Cooper, e você vê que dos 2 times que foi, nenhum disputa o campeonato de profissionais, né? O Racing entrou agora na segunda divisão. Lá é totalmente diferente, os caras dão valor à base. Existe uma diretoria montada para cuidar da base. Aqui, é tipo assim, a base para eles vale ouro, né? É um ouro muito grande para eles. Aqui é o seguinte, aqui tem clubes, por exemplo, a Federação de Futebol. Tinha uma data marcada para começar o campeonato sub-17 agora em janeiro. Não sei nem se vai ser realizado. Porque às vezes algum dirigente de clube chega na federação e pede para que seja realizada essas competições só quando acabar o campeonato de profissionais. Porque não quer ter despesa. Ou então somente o sub-20 ou sub-19, porque não quer trabalhar o sub-15, o sub-17, não quer ter esse trabalho, né, de lapidar o garoto. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso aí. Há alguns clubes que eu conheço aqui que tem base aqui, Fluminense, Racing, o próprio craque agora que está montando a base dele, o seu Raimundo que luta há muito tempo, né? Verdade, o seu Raimundo. O historiador do futebol e teve de base. O Maradona, tem o Aníbal também na BB, né? Na BB, o Maradona brigando aí todo o tempo, aí formando com base de Tiradentes. Então, as outras equipes você não vê que não tem. Eu fui a uma competição agora em Oeiras, a convite do Osmarildo, e que o Sport Recife participou. A quantidade de talentos que tem no sul do estado. Aqui nós temos aqui, só para você ter ideia, nós tivemos o quê? Daqui do estado do Piauí nós tivemos 14 jogadores disputando uma Copa São Paulo. Isso é recorde. Quer dizer, então mostra que nós temos valores. O que falta é os dirigentes ter um pouco mais de visão e respeito com a base. Agora, Ronaldo, você falou que falta um centro de treinamento, mas você não tem centro de treinamento. E como é que consegue revelar tantos meninos? Olha, é o seguinte, eu aqui até quero agradecer aos treinadores de futebol das escolinhas de bairro que forneceram o atleta pra gente, né? Que a gente não pode tirar dele, né? Isso. Essa parte. O menino chega, a gente faz um trabalho acima, graças a Deus que há um resultado positivo em cima disso aí. Mas veja bem, o Índio jogou com nós numa Copa São Paulo e quando chegou o Magalhães colocou o Índio para jogar o profissional pelo River. Foi muito questionado por causa disso. Entendeu? Mas graças a Deus foi um dos que deu certo. Você vê que hoje o Piauí Esporte Clube é o único time em Teresina que mantém uma base só de atletas de Teresina. Locais, né? O Flamengo também tinha esse tipo de trabalho. Então o que falta é acreditar e dar condições para esses garotos, porque você faz um trabalho, o sistema de alimentação um é outro. Você vê a alimentação de um atleta é referente a outro. Eu sei de histórias de clubes que às vezes o atleta nem janta porque a comida é estragada. Entendeu? Quer dizer, isso é chato, então tem que dar condição. Tem que dizer assim, eu vou investir na base, eu vou investir que é para ter um resultado mais na frente, porque o resultado não é de imediato. Aí invade, Teresina está sendo invadido como não foi invadido há muito tempo.
por empresários que chegam, pega o garoto, dá uma condição melhor, o garoto chega lá, vai morar no CT, vai ter uma ampla visão. Não só empresários, como também olheiros, né? A gente vê todo mês aqui olheiro do Cruzeiro, do Fluminense, do Palmeiras, não sei de... Claro, se os clubes profissionais não aproveitam, é justo, né? O garoto não vai ficar aqui eternamente. Mas muitos deixam de praticar o futebol para ingressar em outra profissão, né? Ou então deixam o futebol para ingressar, sabe aonde? Na marginalidade. Exato. Olha, o Cévulo foi um garoto que nós trabalhamos na época e o Cévulo tinha condições de ser jogador profissional. O Cévulo hoje ele é professor de basquete do IFP, entendeu? Tem atletas que já são médico formado, né? Tem outros que estão trabalhando aí na área esportiva, na academia. O Cláudio, que foi jogador do River. Zagueiro. O zagueiro. O Cláudio hoje tem um trabalho dentro do Fluminense, né? O Caio Graco, que foi preparador físico, que jogou como lateral esquerdo do Flamengo, do Piauí, até participou daquela façanha de ter eliminado o Sport de Recife na época. É verdade. O Caio hoje trabalha no RAC, quer dizer... E trabalha também no Einstein Sistema de Ensino. Sistema de Ensino e trabalha na Escolinha Flá. Quer dizer, são dessa forma que acontece. Aí se cobra, porque não uma boa campanha numa Copa São Paulo. Mas como é que vai ter uma classificação na Copa São Paulo? Você vê que teve clubes aí que disputam a Copa São Paulo que foi trabalhar dia 14 de dezembro. Faltando um mês para a Copa São Paulo. Pode poder disputar. E ainda viaja de ônibus. De ônibus. Você vê que o Atlético Mineiro, que tem toda uma estrutura, não chegou nem a se classificar. O Fluminense hoje foi o clube de melhor campanha até hoje. Se o regulamento da Copa São Paulo de 2011 fosse o de hoje, o Fluminense tinha se classificado. O Fluminense fez 6 pontos, ganhou do Paysandu e ganhou do São Caetano. Entendeu? Então, essa que da agora se classifica 2, nós não tivemos a condição de se classificar. Mas falta uma estrutura. Mas houve um avanço, por exemplo, o River, Altos, tudo bem, foi muito mais em cima, né, da hora do que a gente pudesse imaginar. Eu achava que fosse haver um trabalho muito antes, mas Altos foi praticamente em cima da hora. O River parece que começou a enxergar a Copa São Paulo de forma diferente, embora sendo a primeira vez que ele participasse, né? Pelo menos quase consegui essa façanha, né? É porque você toma o gosto com a coisa. O lado lá é profissional. Eu já fui 4 Copas São Paulo. Tive uma como treinador em 2011, graças a Deus foi o maior êxito da gente, entendeu? Então você toma gosto da coisa. Você sai de lá com a lavagem cerebral. Mas quando chega aqui, a dificuldade é grande. Você bate em porta, até para dar uma bola é uma dificuldade muito grande. Até para dar uma bola é uma pena. Vem cá, me diz uma coisa, Ronaib. Essa é a melhor fase de revelação de talentos do futebol piauiense até hoje, porque todo dia eu estou entrevistando um garoto aqui, que saiu daqui, foi para o Náutico, saiu daqui, foi para o Palmeiras, saiu daqui, foi não sei para onde. É a melhor fase? É a melhor fase que existe. E você vê que a maior parte desses garotos que saem, tudo são despesa custeada pelos seus pais. Tem pai aí que já vendeu táxi, tem pai que já vendeu eletrodoméstico para o filho poder viajar, aquela coisa toda. Dificilmente aparece um que é custeado pelos clubes, porque os clubes não querem acreditar na base, entendeu? Eles não querem acreditar. E a realidade é essa. Me chamam de polêmico, que eu sou polêmico, e graças a Deus, Deus me deu a condição de até hoje estar vivo, de estar aqui no seu programa, de falar de atletas que já foram revelados pela gente, entendeu? Então, o futebol piauiense, se você for colocar o pé da letra desses atletas que estão todos aí fora, dá um time de futebol de sobra, sem precisar trazer jogadores de fora. O que eu me questiono mais, eu não quero criticar todos os atletas que vêm de fora, é a visão de alguns dirigentes. Às vezes o dirigente te dá R$5.000 para um jogador que vem de fora, que não tem qualidade, e não te dá R$2.000 para você trabalhar uma despesa mensal pela uma escolinha de base. Quer dizer, R$2.000 mensal, somente isso? Só isso dá para você trabalhar uma base iniciando, e os dirigentes ainda se opõem a não fazer esse tipo de coisa. Rapaz, é triste, viu? Sinceramente. Ronaib, acho que é isso. Outra coisa também, quem é que pode estar já despontando para o cenário nacional? De garotos que você está vendo aí? Olha, o Matheus Rocha, que é um dos garotos que teve aqui entrevistado por vocês. Ele está no esporte, deve ir para o Palmeiras, né? Deve ir para o Palmeiras, tem uma condição muito grande. Tem um garoto também, o Cezinha também, que está despontando. Que vai para o Palmeiras. Que está se despontando. O Lauro, que teve aqui ontem, que a gente chama de Balotelli, o Lauro já tem uma promessa de fazer um contrato profissional. O Fábio, que foi um jogador também, que foi revelação também da gente, está aí. O Denis que teve no Sampaio, no Sabiá, que foi um dos artilheiros. Foi contratado pelo Corinthians agora, né? Está no Flamengo. Não, no Flamengo do Rio. Está no Flamengo do Rio. O Denis jogou no Fluminense, foi campeão sub-17 pelo RAC, entendeu? E foi para o Sabiá. O Vitor é um jogador que é uma revelação do RAC. O Vitor, ele está no Sabiá. É um menino de 99, tem 17 anos e jogou o último jogo da Copa São Paulo, inclusive fez até
um gol. Quer dizer, então, a gente procura, de uma mesma forma, dar um suporte para o atleta, entendeu? Mas nós não temos condições, é difícil. Você vê hoje, vou te dizer, o Fluminense não disputa um campeonato federado, mas porque tem uma taxa que pagar a CBF, não se paga essa taxa. Quanto é? A taxa hoje está em torno de R$3.000. No ano passado foi R$2.000, o Fluminense não disputou essa competição. Você tem que pagar taxa de inscrição, você tem que pagar as fichas dos garotos. Para uma equipe amadora não dá. É muito complicado. E se não houver uma condição melhor, tem clubes profissionais do estado do Piauí que os pais pagaram as inscrições junto à federação para poderem disputar pelo clube. O pai que pagou? O pai que pagou, veja isso. Qual o clube em Teresina hoje que mais valoriza a base? Qual deles? Que está trabalhando com o futuro para a base? Olha, hoje é como você disse. E o profissional? Profissional, uma seção, o River. O River tem um trabalho com o Pérez e tem um trabalho com o Giba, né? Que ele vem montando. E tem também o Marco Antônio que está lá. Exatamente. Tem um Calume também que assumiu. Fora o River. Fora o River, o Racing, que disputou a segunda divisão. Certo. Primeiro time que disputou a segunda divisão. E o Racing é o primeiro clube empresa do estado do Piauí. Certo. O Fluminense, mesmo sem ter seu time profissional, mas ele tem um trabalho através com o Donatinho, com o Cláudio, que é sendo realizado lá no Matador. Não parou. O Fluminense ele não parou. Certo. Entendeu? E o Racing hoje ele é o clube empresa de Teresina. É o único clube empresa do estado do Piauí. Você pode ver que nenhum outro clube é federado na federação como clube empresa, que já deveria ter feito isso. Nábio, muito obrigado pela presença. Foi ótima a nossa conversa para a gente poder esclarecer como é que funciona a base no estado do Piauí. A gente tem que avançar demais. Falta muito, 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 muito. Valeu. Entrevistei José Ronaib, o maior revelador de talentos do futebol piauiense, que era para estar no River, era para estar no River, era para estar ou no River ou no Flamengo, ou no Piauí, era para estar assim. Mas não querem.